agora esse encontro, né? Obrigado, Manuel. Estamos todos aqui por causa de Graziella, né? Que nos reuniu, nos convidou, nos convocou. E, então, obrigado, Grazi, né, por essa oportunidade. A gente conhece há muito tempo. Né? Ontem mesmo a gente estava lembrando uma coisa, porque a Grazi e o Luciano, que estavam com ela no telefone, eles se conheceram aqui no CINIO há 11 anos atrás, exatamente 11 anos atrás. Foi dias 11, 12, 13, 14 de julho de 11 anos atrás. E foi num processo, num trabalho de seleção para esse grupo fixado lá na Itália, que é o Centro de Laboratórios. Eles fizeram aqui, quiseram selecionar algumas pessoas do Brasil para trabalharem com eles, convidaram. E aí a gente promoveu, era o Câmara também, a gente promoveu essa oficina, né, do mar, e eles se conheceram aqui todos. E Grazi foi, você tinha quantos anos? 19. 26. E aí, então, Grazi ficou 10 anos nesse trabalho. Né? E agora volta e faz um momento novo do percurso dela, que belíssimo, aí com o espetáculo, né? O performance, só a meia-noite. E em torno disso a gente pensou, né, junto com ela, de fazer uma conversa, de fazer conversas sobre essa relação, tradição e arte, né? Como que isso vem conversando hoje em dia, como a partir de vários caminhos, de várias experiências. E a gente tem esse grupo, que é uma rede de pesquisadores, está aqui Carla, está aqui a Tatiana, infelizmente não veio, a mãe dela não está bem de saúde, e o Mauro e o Cassiano, mas a gente é uma rede bem espalhada no Brasil, a gente no sul, no nordeste, no norte, e é difícil de encontrar, a gente encontra melhor online hoje em dia, né? Mas fizemos o encontro de segunda-feira, que foi muito lindo também, foi uma rodada de seminário, e hoje com a presença das nossas rainhas ali, nossas mães, matriarcas, uma honra imensa, né, tê-los aqui para fazer essa conversa. São quase todos nós nos conhecemos, né? Estamos aqui, somos amigos e também parceiros. Então, aqui a gente tem o Cassiano e o Mauro, né? Cassiano é professor da Unicamp, mas é um pesquisador, um criador também, muito, com um trabalho muito importante, né, no teatro, no diálogo com as tradições rituais. Né? Tem um livro importantíssimo sobre Arthur e tem um trabalho incrível também que é nesse diálogo com a tradição budista, que Cassiano deve falar um pouco mais. O Cassiano também, ele fundou e coordenou um grupo de trabalho na Associação Brasileira de Pesquisadores de Artes Cênicas, que é um grupo que se chama Artes Performativas, Modos de Percepção e Práticas de Si. Então, é um grupo grande, a gente está com mais de 60 pessoas, acho, né? Várias abordagens diferentes, todas as pessoas interessadas em como a arte contemporânea conversa com as práticas dos cuidados de si, sejam elas religiosas, mesmo dentro de sistemas ou fora, como a gente tem muitos artistas hoje em dia que fazem, né, trabalhos com essa perspectiva filosófica, existencial, nesse campo, tanto da percepção quanto da experiência e do cuidado de si. E Mauro, professor da Escola de Música aqui da UFG, nosso
parceiro, grande musicista, a gente ouviu agora, compositor, flautista e parceiro de toda uma geração de músicos de Minas, do Brasil. E Mauro tem também um trabalho de muitas décadas numa prática que ele já anunciou um pouco, né, que vem de uma escola que é também oriental, que é do Gurdjieff, onde Mauro coordena, orienta trabalhos nessa corrente. E também tem a suíte dos orixás, né, Mauro? Que já faz uma conexão direta aqui com as tradições afro-brasileiras. Ele tem um CD, um trabalho que, enfim, Mauro vai poder falar melhor, que foi construído em torno das composições para os diferentes orixás, né? Mas, enfim, então os dois vão falar um pouco, depois a gente faz a roda girar, traz as nossas matriarcas para conversar também com o Marcos Alexandre, que é professor da Faculdade de Letras, pesquisador do teatro negro, pesquisador da performance negra, uma referência importantíssima para todo o movimento que a gente vê hoje, né? Toda uma juventude que está aí na lida, né? A construção da cena negra em Belo Horizonte, mesmo no país, e que Marcos é referência. Então, esse encontro nosso, né, com os colegas aqui, e depois a gente junta todo mundo numa conversa aqui, nessa ideia. Então, vamos começar com o Cassiano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro esse convite da Ana Micael, dos seus organizadores também, Marcelo, e dizer que é uma honra, né, estar aqui com pessoas tão importantes na cultura brasileira. Eu estou bem contente. E já participei de parte dessa programação, né? Uma entrevista, a dona Cici, a Lindina Alva Barbosa, a Cancelo Mucar, a segunda que foi muito incrível essa conversa. E ontem vi, né, um trabalho na Grazi do Luciano, e eu queria começar falando a partir do trabalho, né, que eu vi ontem, para me expor assim sobre o efeito. E eu já tinha visto o trabalho da Grazielli no Work Center, né, do Grotowski, direção do Mário Biagini. Tinha gostado muito, né, dos trabalhos, muito bonitos, muito fortes. E naquela época, assim, eu até cheguei a falar para ela assim, nossa, como seria legal se você fizesse, né, um trabalho a partir dos cantos afro-brasileiros. E aí, surpresa minha, estamos aqui, né? E eu acho que não, foi o que eu senti, né? O impacto, assim, né, do trabalho que eu vi ontem foi diferente dos que eu já tinha visto, porque o fato dela estar trabalhando com cantos afro-brasileiros, eu acho que por ser algo que está mais próximo da gente, assim, né, tem uma ressonância, né, para falar do projeto, muito mais profunda e mostra, talvez, como os saberes tradicionais, eles têm uma relação com o território também, né? Que é um saber muito concreto, né? Tem a ver com a experiência direta das pessoas. Então, o fato dela estar falando de
coisas que estão mais próximas da gente, acho que chega para a gente, mesmo eu sendo branco, né? De alguma maneira, esse ambiente cultural brasileiro chega de uma outra forma. E a sensação que eu tive é que talvez assim, esse trabalho vá se desdobrar ainda muito, né? É o início de uma coisa. Assim. E a impressão é que se fortalece a importância, né, da arte nessa conversa, né, com as tradições, né? As tradições brasileiras e outras também, né? Como a arte é um campo assim, muito fértil, né? Essa conversa se dá. Eu venho de uma formação da antropologia e tudo, mas eu acho que talvez a arte, pela linguagem, com um certo tipo de sensibilidade, assim, acho que é um campo muito fértil. Né? E eu percebo depois também, conversando, né, com ela, vendo e tal, que a base desse trabalho, né, tem a ver com uma ação muito importante do artista, que é a ação da escuta, né? Que o artista precisa se colocar nessa posição mais receptiva também, né? Não só estar ali para mostrar o que sabe fazer e tal, mas a gente sabe que a construção desse trabalho dela demorou muito tempo, né? Que ela está maturando, né? Até chegar um momento que amadureceu assim para se tornar público. E nas entrevistas na entrevista que a gente fez na segunda-feira, as três, né, elas enfatizaram muito a importância dessa atitude, né, nas tradições, assim, são tradições de linhagem diferentes, né, essa atitude da paciência, do convívio, da escuta, do respeito, de uma noção assim saudável de hierarquia. Hierarquia é uma questão, né, do mundo, sei lá, universitário, né, aquela hierarquia, mas em um sentido assim, né, de respeito pelo que veio antes, da transmissão que está sendo feita. E eu acho que o trabalho dela reforça isso, né? Que a tradição, na verdade, é uma forma de vida, né? Que você tem que se aproximar, né? Não é um conhecimento que você vai lá e se apropria, né? Você tem que criar uma relação, convívio. E as três também, na entrevista, falaram como o candomblé não era uma experiência imediata na família, assim, né? Elas estavam no ambiente que o candomblé era presente, mas teve um movimento, assim, de recuperar essa conexão. Achei muito interessante, né? Que as três falaram disso. Né? E que, na medida, né, que elas foram se aprofundando nesse mundo, aquilo virou mesmo um eixo, né? Para a vida da pessoa, a construção da pessoa. Assim. No budismo a gente fala, né? A gente usa a palavra refúgio, né? Tomar um refúgio. A Sangha, que é a comunidade dos praticantes, também nos refúgios que a gente toma. Né? Se tomar refúgio, quer dizer que aquilo vai se tornar uma referência para você, se constituir como pessoa, e para você também poder se relacionar com a sociedade brasileira, no sentido mais amplo, assim, né, do termo, de uma maneira mais sábia, assim, né? Com mais recursos, com mais referências. Né? Então, eu acho que os saberes tradicionais, eles podem trazer para a gente essas referências, esses fundamentos, né, que tem que estar bem assentados, assim, para a gente poder lidar com essa encrenca que é a sociedade brasileira, né, no momento. Então, isso eu acho muito importante, né? Até a Elisa fez uma pergunta sobre uma frase, né? Um provérbio, né? A cabeça pode me perder ou pode me salvar, né? E essa ideia, né, do que está no topo, né? O que você coloca no topo, assim. Então, acho que as tradições têm essa função.
E aí o Guilherme, né, no começo da conversa lá, ele falou também, acho que respondendo uma pergunta sua, André, assim, o teatro é a minha tradição. Né? Ele é uma pessoa de uma religião europeia, tudo. E eu fiquei pensando nessa frase, né? Será que o teatro é uma tradição no mesmo sentido? Claro, né, que mesmo quando a gente estuda o teatro ocidental, a gente vai ver que o teatro tem uma ancestralidade assim, muito, né, grande, e que ele vem do universo dos rituais, né? Mesmo o teatro ocidental lá, o teatro grego, tinha uma relação lá com os mistérios de deuses, né, que era um contexto até mais, mistério de deuses, era um contexto até mais matriarcal, né? Que eram mistérios celebrados para a deusa Deméter, né, que é uma deusa da terra, né? E a tragédia veio daí, assim, só tem um contato lá, né? Então acho que o teatro é um campo assim, muito rico. Mas de alguma maneira o teatro ocidental ele foi se afastando desse mundo dos rituais, né? E muitos artistas, muitos criadores têm uma espécie de nostalgia também dessa origem. Então, toda hora vão lá buscar, né? E eu acho que no Brasil a gente tem privilégio mesmo, assim, né? A gente está próximo, né, de tradições vivas, assim, tanto do mundo africano como do mundo indígena, né? Então, eu acho que o teatro ele pode se constituir, né, como uma tradição, mas no sentido talvez mais restrito, né? Se você pensa no candomblé, o budismo, quer dizer, são tradições que lidam com muitos problemas da vida, né? O teatro é só um ofício, uma profissão, mas que pode ser uma profissão muito interessante. É o que na antiguidade chamava assim, né, dos pequenos mistérios, né? Sendo iniciado num pequeno mistério, que é uma profissão, né? Mas acho que as pessoas do teatro elas têm que ter essa noção das proporções das coisas, né? De como elas se aproximam assim, também dessas grandes tradições, assim como o candomblé, o budismo, tem uma certa diferença, né? Agora, o que eu acho que a gente viu ontem no trabalho da Grazi é uma relação respeitosa, sabe, com a tradição. Assim, né? Então, mesmo a pessoa não sendo, né, da tradição específica, né, do candomblé, ela pode ter um tipo de relação que não é uma relação gananciosa, né, uma relação que vai lá. Também na entrevista elas falaram muito disso, né, do problema das pessoas que se aproximam. É uma atitude meio colonial, assim, né, meio de extrativista, assim, né, que quer pegar as coisas, usar para o seu projeto individual e tal. Isso é muito ruim, a gente vê no budismo isso também, né? Às vezes as pessoas se aproximam do budismo pegando a meditação como uma técnica, né? Esquecendo um pouco todo o contexto. Né? E eu acho que o que a Grazi está fazendo, que ela estava falando, né, que demorou, sei lá, 8 anos, né, para tornar esse trabalho público. Foi um longo processo de aproximação, né, desse mundo, até ela sentir que aquilo então estava suficientemente maduro para ela compartilhar. Né? Então, eu queria falar, né, dessa importância dessa relação respeitosa com as tradições, mesmo quando você, né, não é necessariamente alguém que pertence a elas diretamente. Assim. Uma relação menos assim, gananciosa, talvez. E também eu acho que a importância do retorno, né, desses trabalhos artísticos para as comunidades, né? Então, quer dizer, como que eles vão ser apresentados não só nesse circuito artístico, né, mas no contexto, sei lá, dos terreiros, das comunidades, fazer esses trabalhos circularem de outro jeito, assim, né? A volta que eles dão também, né? E o quanto os artistas podem ouvir, né, do novo, como é que isso reverbera lá, e vão construindo algo, né, além disso aí.
e também o que as pessoas mais ligadas à universidade levam também, né? Em termos de... A Lidinal falou muito também, eu achei muito legal que ela tem uma importância também para esse conhecimento dos livros, né? Esse conhecimento mais acadêmico, né? A gente tem um estereótipo também, as pessoas que ligam a atenção são orar. Ela falou, né, da importância disso, assim, né? Da gente fazer as pontes também, né? A gente ter trocas, né? Acho que o mundo ocidental criou um conhecimento assim, crítico também, né? Que é útil, né? E mesmo na relação com a religião, assim. A religião às vezes tem muitos riscos também, né? Como as pessoas lidam com ela. Está vendo isso no Brasil, né? Eu acho que essa conversa, né, entre tradição, o conhecimento acadêmico, universitário, artístico, isso tudo é muito importante, uma troca, mas a gente precisa ter um ambiente assim, saudável de respeito, de escuta, ético, né? Isso é fundamental, que eu acho que é o que vocês estão fazendo, né? Bastante aqui, assim, tenho uma admiração aqui pelo trabalho de vocês, aqui no Belo Horizonte. E queria dizer que espero que isso continue, né? Que a gente continue aí construindo, né, esse caminho que eu acho que o Brasil, a gente tem sempre esse sentimento meio paradoxal, assim, né? Tem tantas coisas fortes assim, mas não é tão pesado também, né? E especialmente para as populações negras, tudo isso que a gente viveu ainda está vivendo. Então, espero que, né, seja a gente crie laços assim, de amizade que fortaleçam, né, a nossa resistência. Assim. Então, basicamente é isso. Falar, quero ouvir também bastante, estou bastante ansioso para ouvir isso. Muito obrigado. Queria agradecer muito o convite. Estar aqui sempre uma oportunidade singular de conversar, de estar nessa atmosfera de troca. E quando a Tatiana me ligou, vai ter esse encontro e tal, eu sempre estava. Eu comecei a escrever. Escrever, tá. E acabei escrevendo muita coisa, mas eu não vou ler nada que eu escrevi. Acho que a ação de escrever já foi suficiente. Mas uma coisa que me motivou muito tem a ver com a pandemia. Quando começou a pandemia, a gente, com os alunos, eu tive, acho que todos nós tivemos, assim, de repente sumiu todo mundo, não podia ver os alunos, não tinha notícia uns dos outros, né, das pessoas, um momento assim, muito esquisito. Né? Eu nunca tinha experimentado nada parecido com isso. Eu lembro um dia que eu saí na rua, não tinha ninguém na rua. Horário, meio-dia, assim, não tinha ninguém na rua. Que coisa esquisita. E começou a me dar um incômodo com não ter contato com os alunos, porque a gente tinha turmas de prática, de conjunto, de tocar junto, tá? Isso tudo estava. Ninguém sabia de nada. Né? Aí eu peguei e fiz comecei a ligar, tentar reunir, na universidade a gente tem um contato de todo mundo, comecei a chamar o pessoal e fora com o para poder conversar com as turmas. E começamos a conversar com as turmas de prática, de conjunto. Tinha uma turma que ia praticar só Tom Jobim, a gente ia tocar só o repertório de Jobim mesmo. E comecei a conversar com eles e começou a surgir para nós uma pergunta que assim,
Eu não posso tocar, não posso encontrar com o meu companheiro para tocar. Não posso ir para a escola. Que sentido tem eu continuar estudando música? Por que eu vou continuar estudando? Qual o sentido disso? A gente começou a se perguntar qual o sentido de estar mexendo com música, estudando e tal. E começou a surgir uma coisa muito interessante, que começaram a vir assim, memórias, muitas memórias da infância, do primeiro contato com a música. E a gente começou a nomear isso de um chamado, era o chamado para a música. Né? E cada um trazendo assim, esse chamado, né? O que era chamado. E isso começou a tomar um sentido, porque o que a gente precisava fazer naquele momento era manter o contato com o chamado. Né? Já que o chamado levou a gente para essa roubada, vamos dizer assim, o que eu precisava fazer era manter o contato com o chamado. E essa ideia do chamado é uma coisa que me toca profundamente, que eu sou chamado para um ofício que é um ofício certo, um ofício de músico. Isso é ser chamado a ser artista, tem que ser uma coisa que não é dinheiro, obviamente. Não pode ser uma coisa muito externa, é um chamado que toca num lugar muito profundo, um lugar muito essencial. Isso começou, falei, opa, tem uma coisa aí. Né? Que lugar é esse? E é interessante porque para estar em contato com esse chamado, a gente começa a desenvolver o ofício de músico para ficar perto daquele tempo, daquela chama, chama. E o desenvolvimento do ofício envolve funções que são muito automáticas. A gente tem que repetir. Né? E aí começa a aparecer no desenvolvimento do ofício um contato com um outro tipo de energia, vamos dizer, que é do automatismo. As coisas automáticas que a gente faz. E olhando para si mesmo, assim, o meu corpo é uma máquina maravilhosa, uma máquina orgânica maravilhosa, mas é automática. Né? Eu respiro, tenho automatismo, respiração, né? Toda essa parte instintiva do fluxo de circulação, o movimento, a gente aprende a andar, repetindo. Então, o andar tem um automatismo. Eu aprendo a pensar repetindo. E na nossa cultura, infelizmente, a gente passa anos sentados na escola aprendendo a repetir o pensamento. E tem também uma repetição no mundo emocional. Na nossa cultura, para o pensamento, a gente dedica muito tempo, muitíssimo, anos, repetindo, automatizando o pensar. O corpo, um pouco de esporte, uma coisa assim, mas um pouco. Né? Mas com relação à maturidade da emoção, que é, vamos dizer assim, a função de se emocionar, do centro emocional, a gente é quase um maior adotador. Muita dificuldade no mundo emocional. Então, essas reflexões, elas surgiram um pouco nessa condição pandêmica, mas elas dialogam com uma tradição com a qual eu estou envolvido já há bastante anos. De certa forma tem a ver com um chamado. Porque a primeira vez que eu me aproximei, vamos dizer, das ideias,
Gurdjieff foi através da leitura. Alguns livros, dois livros que são emblemáticos, que é Encontros com Homens Notáveis, que é um livro de Gurdjieff mesmo, que se transformou depois num filme, e um livro do Ospensky, que chama-se Fragmentos do Conhecimento Desconhecido. O que tem desses livros é fantástico. Só que quando, nesse primeiro momento de leitura, muito interessante, mas muito improvável. Muito improvável que essas coisas sejam reais. Muito interessante, mas muito pouco provável que isso realmente funcione, que isso exista. E tem todo um corpo de ideias, tal, que tem uma influência muito grande do Oriente, porque Gurdjieff ele nasceu em uma região da Rússia que é fronteira com o Oriente, e viajou muito pelo Oriente durante muitos anos, para recolher, vamos dizer, esse conhecimento que ele intuía existir no Oriente. E aí, por acaso, eu tive a oportunidade de conhecer os movimentos, as danças sagradas, os movimentos, e a música com os movimentos. E aí, nesse momento, eu me senti realmente chamado. Isso me tocou nesse lugar profundo que não é automático, não é da repetição, é de uma outra natureza, de um lugar que tem em cada um de nós e que pode ser acessado, Deus sabe como. E eu fui tocado, fui chamado a experiência, a prática com os movimentos e com a música dos movimentos, e a música começa. Elas abriram para mim uma compreensão do corpo de ideias, porque aí deixou de ser uma coisa improvável. Eu estava provando, estava tendo experiência com aquelas ideias. Isso, de certa forma, tem norteado meu trabalho como artista, como professor, como pessoa, relações com o pai, com o filho. E uma das coisas que isso de ter esse reconhecimento de que existe uma natureza automática que envolve mover, que não envolve o funcionamento orgânico, vamos dizer, do corpo, mas envolve a motricidade, envolve a intelectualidade e a emoção. Mas há uma possibilidade de uma testemunha que vê, que experimenta esse automatismo. Isso faz toda a diferença. E aí, há momentos na minha vida em que eu sou totalmente automático. É como se fosse um corpo automático se movendo. E há momentos onde é possível uma presença que testemunha esse automatismo. E quando há quando há esse momento, isso muda completamente a relação comigo. Muda completamente a relação comigo. É como há uma possibilidade de realmente viver a minha vida e não ser comido, vamos dizer. Isso tem tudo a ver com capitalismo, por exemplo. Quer dizer, tem tudo não a ver, não tem a ver com capitalismo, né? Com produção, uma palavra para isso, alienado, né? Não estar alienado do próprio ofício. Né? Isso para os artistas é muito importante. É fundamental essa busca de não estar alienado do meu ofício, estar sempre, buscar estar presente ao meu ofício. E, como o Menga falou nas suas orixás,
contar um pouco a história da suíte, porque de certa forma foi uma das coisas que nos ligou. Uma noite eu tive um sonho. Um sonho com uma música de orquestra maravilhosa. Que tinha orquestra, flauta e bateria. Mas era uma música assim, só no sonho mesmo. E eu acordei com a impressão dessa música. A música mesmo. Não tive essa. Não estava com essa bola de sair escrevendo a música do sonho e perdi a música do sonho. Ainda mais que sonho é assim: se você acorda e escreve rápido, ainda sobra alguma coisa. Se esperar um pouquinho, some tudo. É engraçado esse efeito do sono. E aí eu fiquei só com aquela impressão de uma música maravilhosa que tinha flauta, que é um instrumento, e bateria. Muita percussão, bateria. Aí eu tenho um amigo, músico, a gente cresceu aprendendo a tocar juntos, que é o Neném, que é um baterista, super baterista. Eu conhecia desde né? Eu conheci ele como um super baterista, super parceiro e tal. Aí eu liguei para ele e falei: Neném, vou te fazer uma visita aqui, vou te fazer uma proposta pirata. Eu fui lá, falei: olha, é o seguinte, tive um sonho, expliquei para ele o sonho, um negócio de uma bateria, uma flauta, não sei o quê. Aí eu vou te propor que a gente faça alguma coisa juntos, porque você, de repente, me dá uns ritmos e aí as melodias. A gente vai fazendo esse negócio juntos, escrever para uma orquestra. É um projeto insano, impossível, não sei se isso vai acontecer algum dia, mas eu estou com esse negócio dentro aqui, eu fui chamado para essa empreitada. Aí ele falou: não, eu toco sim, mas só se for com os cantos e os ritmos dos orixás. Eu falei: ô Neném, pode até ser, mas eu não sei nada disso. Pode até ser, mas eu não sei nada, mas eu sou organo. Ah, sim, é organo. Tá. E eu não sabia, já tinha anos já que ele trabalhava junto, eu não sabia que ele era organo. E ele era organo, alapê. E aí, isso foi em 92. Aí a gente começou a fazer, eu ia para a casa dele, gravava ele cantando, tocando os ritmos e falando as histórias. E ele sabe um pouco das línguas do Uruguai. Então ele cantava em Uruguai e falava mais ou menos o que era, a casa do orixá, o ritmo, vários ritmos, né? O Ilê faz assim, enfim, cada tambor tem uma coisa, tem a clara, né? Tem uma procura, enfim. E aí a gente passou uns 2 anos só, eu ia lá, gravava para casa, ouvia, começava a transcrever, escrevia, procura, aí chamava ele, aí mostrava e tal, até que apareceram duas peças para uma orquestra de cordas, baixo, bateria e flauta. Estava escrito isso. Aí eu conheci o maestro da orquestra de Sete, conheço, né, o maestro da orquestra de Sete Minas, liguei para ele: Marquinhos, olha, temos aqui eu queria experimentar, sabe, você topa ler só na vida do negócio e tal. Eu vi como é que sou, era Oxum, Oxum e Ogum. Não, Oxum e Oxóssi. Essas duas. Aí nós fomos lá, chamei o Ivan, Correia, Laxi, escrevi as partes todas da orquestra. E aí quando a gente tocou o negócio, deu um trem. Deu um trem, assim, a gente saiu, eu lembro da gente saindo de lá meio assim, você sai meio sem rumo. A gente saiu meio sem rumo. Falei: ó, menino, eu acho que esse negócio vai dar certo, acho que tem coisa aí, né? E a gente prosseguiu nesse processo por mais alguns anos.
Até que a gente fez a gravação com uma orquestra de cordas, muita percussão e tal, em 2007. Quer dizer, foi um processo que começou em 92 até 2007. E isso tem muitas coisas. Eu fui algumas vezes lá no terreiro da dele. A gente tinha uma coisa que ele gravava, ele gravou as coisas para mim, mas tinha as coisas que a gente não podia usar. Então, tudo que foi utilizado, que tem material de composição, era o que era permitido. Não, isso pode, não, isso aqui não pode, isso aqui não mexe nisso não, isso aqui pode. Então foi tudo assim, toda a composição foi nesse diálogo, né, com a permissão de poder fazer. Então, era um pouco isso que eu tinha preparado, né? Um pouco a coisa do chamado, né? Essa ideia do chamado, de trabalhar, dizer, da necessidade e a possibilidade que o artista tem, mas todo ofício tem, acho, a possibilidade de trabalhar para estar perto do chamado, para alimentar essa natureza não automática que está olhando do chamado. E a necessidade, ao mesmo tempo, de desenvolver um ofício através do automatismo para refinar, vamos dizer assim, a aproximação do chamado. Esse elemento mais fino, olha, era isso basicamente. Tinha uma coisa importante aí, que a experiência que você chegou também numa percepção de que o modo de estar presente na performance tem que fazer toda a diferença. Sim. No caso da suíte dos orixás. Não era só chegar e tocar, Não. mas tinha uma qualidade, né, de presença ou de performance que era o que permitia que a suíte acontecesse. E às vezes acontecia coisas estranhas nas performances. Assim. Eu lembro situações tocando, de repente cai uma coisa, enfim, coisas estranhas aconteciam.